Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Imagine a seguinte situação: ter de deixar o próprio país em condições precárias por causa de problemas econômicos ou políticos. Essa é a realidade de milhares de haitianos, venezuelanos e outros estrangeiros que têm chegado ao Brasil nos últimos anos. Minas Gerais já recebeu vários desses grupos. As migrações são o assunto do Panorama, que começa agora. Eu converso com o professor de pós-graduação em Geografia da PUC Minas, Duval Fernandes. Professor Duval, muitíssimo obrigado por nos atender. Professor, os dados mais recentes de imigração em Minas Gerais mostram que 58 mil imigrantes são registrados aqui no estado de Minas, segundo dados agora de outubro do ano passado. Comparando-se com outros estados, esse é um número considerado grande? É um número considerado pequeno? Como é que o senhor avalia esse tamanho dessa migração em Minas atualmente? Olá, vai. Na realidade, o número não é um número muito expressivo. Se a gente pensar que nós estamos falando de mais ou menos 1.500.000 imigrantes no Brasil, registrados no Brasil. Mas, se nós olharmos o momento mais recente, né, vamos dizer, de 2015 ou mesmo 2018, para o momento que nós estamos vivendo agora, houve um aumento significativo da chegada de imigrantes no estado de Minas Gerais, principalmente os imigrantes de nacionalidade venezuelana. O Brasil é a terceira nação entre 28 países com maior população de imigrantes. Em 2021, apenas os venezuelanos já representam 258 mil imigrantes em nível nacional. Houve aumento de 33% dessa população em Minas, que chega a 58 mil pessoas. De 2011 a 2019, foram registrados no Brasil 1.085.000 imigrantes. No ano de 2019, predominaram os fluxos vindos da América do Sul e do Caribe, com destaque para as nacionalidades venezuelana e haitiana. Há algum motivo, vamos dizer assim, para essa chegada, para esse aumento? Quer dizer, no caso da Venezuela, é a crise mesmo do país que aumentou o número de imigrantes vindos para o nosso estado? Há dois fatores, né? Claro que a crise venezuelana é o fator vamos chamar, expulsão, que leva as pessoas a sair do país. As estimativas das Nações Unidas falam de quase 5 milhões de venezuelanos saíram do país. É claro que nem todos vieram para o Brasil. Na verdade, um número muito pequeno comparado com aqueles que foram, por exemplo, para a Colômbia, Equador e outros países que têm uma população muito menor do que a população brasileira. No entanto, o fato de encontrarmos venezuelanos em praticamente todos os municípios ou todos os estados brasileiros está muito ligado à forma com que o governo brasileiro vem tratando a migração venezuelana. Pois, além da Operação Acolhida, que os recebe na fronteira norte, no estado de Roraima, há também um processo chamado interiorização, isto é, as Forças Armadas e mesmo organismos internacionais trazem esses imigrantes para vários estados e vários municípios. Pois é, essa seria justamente a próxima pergunta. Quando um grupo ou de haitianos, ou de colombianos, ou mesmo de venezuelanos, chega a Minas Gerais, que está no sudeste, eles já passaram por outros estados e não conseguiram estabelecer? Ou já vieram diretamente para cá? Ou é a maioria, como o senhor disse aí, que é o próprio país, o Brasil, se reorganizando e recolocando esses imigrantes? No caso dos venezuelanos, né, o maior volume daqueles que estão no estado de Minas Gerais vieram dentro desse processo de interiorização que é parte da Operação Acolhida. Já os haitianos não têm nenhum sistema, nenhuma operação acolhida para receber os haitianos. Eles vêm, no primeiro momento, né, estavam chegando aqui buscando emprego, oportunidade de trabalho. E a rede social, eles têm, quando surge uma oportunidade, indicam uma pessoa e eles têm uma grande mobilidade, saem de um município para outro. É claro
que poucos vieram diretamente para Minas Gerais. São casos, talvez, daqueles que tinham visto humanitário e podiam fazer a viagem por via aérea diretamente para o aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Confins, que é o aeroporto internacional, e tínhamos um voo, né, de uma companhia aérea que, do Panamá, traziam os haitianos diretamente para Belo Horizonte. Mas o volume maior daqueles que aqui estão fizeram aquele trajeto de entrar pela fronteira norte, né? Aí, no caso, mais o estado do Acre, né? E a partir daí chegaram em Minas Gerais. O senhor vê muita diferença nessa questão do tratamento e no processo de migração dos haitianos e dos venezuelanos para Minas Gerais? Olha, não é só no aspecto de Minas Gerais, né? No Brasil como um todo. Enquanto hoje nós vemos todo um aparato, né, montado para a recepção dos venezuelanos, e que deveria ser assim com todos os imigrantes que chegam aqui, no caso dos haitianos, que em determinado momento tiveram um volume praticamente semelhante, né, em algum momento até maior do que os venezuelanos, é claro que o venezuelano é mais recente, não tinha essa articulação, né? O que aconteceu foi o governo do estado do Acre, com algumas organizações da sociedade civil, principalmente aquelas ligadas à Igreja Católica, que fizeram esse processo, vamos chamar, de interiorização, além de empresários que buscavam esses imigrantes diretamente no Acre, né, nos abrigos do Acre, levando para o sul ou para São Paulo ou até mesmo para o sul de Minas. Aqui, no caso venezuelano, é o contrário, né? É uma iniciativa do governo que faz essa interiorização. Eu queria falar um pouquinho sobre o caso dos índios venezuelanos da tribo Uaral, que estão refugiados aqui em Belo Horizonte. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia realizou uma audiência pública para tratar desse assunto. Veja só. A representante dos indígenas explicou que eles pretendem permanecer em Minas. A gente acha que é importante ter esse olhar humanizado para conseguir, né, políticas públicas assertivas e efetivas para atender a população refugiada, migrante e, sobretudo, a população indígena Uaral. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, existem 6 mil indígenas venezuelanos de 4 etnias no Brasil. A situação em Minas também está sendo acompanhada. Ter uma estratégia mais abrangente no estado de Minas para dar conta, por um lado, de grupos que vão seguir transitando pelo estado, seja aqueles que já estão aqui, seja outros que vão chegar, né, e que passam por Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Santa Luzia, e para os quais é preciso ter uma estratégia de acolhimento emergencial, né, para dar conta de preservar a vida dessas pessoas, e, por outro lado, ter estratégias construídas a muitas mãos para um processo de integração local mais a médio e longo prazo. Professor, como é que o senhor vê o papel do Estado aí? Ele está sendo bem cumprido em relação a proteger e dar apoio a esses refugiados venezuelanos que estão vivendo aqui em Belo Horizonte? Bom, aqui é importante fazer uma pequena diferença entre a situação dos indígenas Uaral e dos venezuelanos não indígenas. No caso dos indígenas, eles, por exemplo, eles não são assistidos pelo governo brasileiro dentro do processo de interiorização. Então, esses movimentos são movimentos, vamos dizer, espontâneos, do próprio processo, esse caminho, né, esse caminhar em busca de um lugar, né, já que também eles entendem que a América do Sul é um território deles, é outra história, né? Quando nós pensamos em fronteiras, eles não veem fronteira do homem branco. Pois é, o senhor falou em municípios. Aqui em Belo Horizonte, os índios venezuelanos estão vivendo em um abrigo que é usado para receber moradores de rua. A situação deles é bastante precária, veja só. No momento, 89 indígenas do país vizinho estão abrigados no local. 50 são menores de idade. Eles são da etnia Uaral e entraram pelo norte do Brasil. Com a chegada dos estrangeiros, surgiram também denúncias de condições insalubres. Eles dormem em um galpão improvisado e há também muito lixo espalhado. Mas administradores da instituição afirmam que os indígenas não gostam que se faça limpeza no local por não estarem acostumados com isso na aldeia em que viviam. Toda a estrutura teve de ser modificada muito rápido para receber os venezuelanos. Não é o público, né, que o abrigo costuma
atender, né? Assim, não, então, sai completamente fora do cotidiano do abrigo. E com eles foi uma constante construção e desconstrução. Uma representante da Prefeitura de BH adiantou que um novo local está sendo preparado para receber o usuário. A ideia é que eles sejam transferidos ainda este ano. Nós estamos em obras já no espaço lá na Regional Barreiro, onde nós temos condições de receber com mais dignidade e qualidade, né, de também respeitando mais a cultura e o desejo, né, do grupo que está aqui. Professor, eu queria saber o seguinte, quais os impactos que grupos como esse e outros grupos, quando um grupo de refugiados chega a uma determinada comunidade, quais os impactos que eles causam? Eles mudam muito a rotina dessa comunidade? Bom, o outro sempre muda a nossa rotina, né? Mesmo dentro da nossa casa, quando chega alguém que não faz parte daquele grupo, muda a nossa rotina. E, é claro, o mudar dessa rotina não é piorar a rotina, talvez até melhorar a nossa rotina de conhecer o outro, conhecer outra cultura, conhecer outra pessoa, né? Como diz um poeta senegalês, né? Quando alguém me estende a mão, ele não está me pedindo, mas ele está me dando alguma coisa, uma outra visão de mundo, né? Então, nós temos que pensar, né, na questão do imigrante, seja indígena ou não indígena, como pessoas que vêm também nos dar alguma coisa diferente. É claro que, no caso do indígena Warau, não é simplesmente uma questão do outro chegar, não é um outro imigrante, é um imigrante com uma outra visão de mundo que deve ser respeitada e aprendida. Falar por eles não gostam de limpeza. Não é que não gostam de limpeza, eles estão num espaço completamente encerrado. Se você olhar um galpão, isso. Se você olhar num espaço que essa comunidade vivia, ele é um espaço muito mais amplo, onde você pode alocar as coisas. Provavelmente, nós vimos ali várias sacolas plásticas. Isso não acontece no espaço onde essas pessoas vivem. Ou, se acontece, é num volume bem menor. Todos aqueles que trabalham com imigrantes, sejam eles indígenas ou não, colocam, população de rua tem um caminho a ser seguido, a ser atendido dentro de um determinado protocolo, de uma determinada lógica. Imigrante e população de rua são duas entidades completamente distintas. Então, eles não podem ser colocados. No caso, por exemplo, em São Paulo, tentaram fazer isso. Levar os imigrantes, não eram indígenas, eram imigrantes que estavam em São Paulo, eram haitianos, se eu não estou equivocado, para um abrigo de população de rua. Acabou se transformando em conflito, né? Então, deve-se pensar o seguinte, na maioria dos casos, a população que está na rua são situações que vão desde questões médicas, né, até mesmo situações de desesperança. O imigrante, esse movimento que ele faz de sair de um local para outro, é o movimento da esperança. Lá eu vou encontrar algo melhor. Então, só essas duas visões de mundo, que são distintas, quando colocadas juntas, efetivamente há uma situação muito complicada de tentar fazer um entender ao outro. Pode ser até que amanhã eles façam isso, mas num momento de estresse muito grande, daquele que vem, né, da sua vida na rua e daquele que vem de outro país na tentativa de encontrar uma esperança, uma vida melhor, essas são situações muito antagônicas e podem surgir situações muito delicadas. Professor, para finalizar nossa conversa, essa questão dos imigrantes ela não é uma questão exclusiva do Brasil, né? Vários países do mundo recebem imigrantes e essa é uma situação, um problema mundial. Há algum exemplo de algum país que o senhor possa citar para nós de que tenha conseguido uma política de melhor acolhimento desses imigrantes, em que essa situação esteja mais avançada ou, digamos, menos dolorosa? Algum país que a gente possa tomar como exemplo? Olha, um exemplo muito interessante do atendimento a imigrantes é Portugal, né? E aí o atendimento maior são os brasileiros que lá estão, né? Porque enquanto nós temos aqui 60 mil imigrantes, provavelmente nós estamos com 600 mil mineiros no exterior. Então, Portugal é um bom exemplo. Claro que precisa avançar muito, mas há órgãos especializados, órgãos de governo,
no atendimento ao imigrante, há a ideia do intermediador cultural, que é aquela pessoa que, no caso, vamos dizer, dos indígenas Warau, ele estaria fazendo a intermediação entre o agente do Estado e a comunidade. Então, há situações que já são experimentadas, que já foram testadas, né, e que mostraram ótimos resultados. É claro, quando se trata de imigrantes, as demandas são muito grandes, né? Mas, quando você tem uma política pública voltada ao imigrante, e é bom dizer que a lei, né, 13.445, ela prevê, no artigo, acho que é 120, a política de migração, que não foi regulamentada, mas nós temos uma lei que prevê políticas migratórias que atendam não só ao imigrante, mas também ao brasileiro retornado e também ao brasileiro que está no exterior. Então, se a gente fizesse uma continha rápida, para cada imigrante no estado de Minas Gerais, nós temos 10 mineiros morando no exterior. Isso mostra que não devemos tratar a situação como imigrante ou migrante, mas sim a ideia da mobilidade humana, a mobilidade humana internacional do estado de Minas Gerais. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.